domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma escola dominical, um seminário que nós estamos estudando nesse trimestre, que fala sobre o tabernáculo. Eu aconselho a você a fazer comigo esse seminário. Você que às vezes não vai na igreja, pois não dá para ir à escola dominical, fica comigo. Você pode assistir a escola dominical no dia que você quiser. Você escolhe qual dia, qual horário que você vai sentar e assistir até o final. É um seminário. Você que quer ser um pregador da palavra de Deus, que você quer conhecer o motivo real, porque Jesus morreu, você tem que passar pelo livro de Levítico. Quem quer ser um bom pregador tem que passar pelo livro de Levítico para poder entender ali aqueles rituais que apontavam para Cristo. Eu quero agradecer de coração aos internautas. Eu estou feliz da vida. Nesse trimestre aumentou o número de pessoas que estão assistindo e também os comentários. Comentário me enriquece. Gostaria também que quando você comentasse, colocasse aí o nome de que cidade você é. Eu fico orgulhoso assim de ver de onde os irmãos estão me assistindo. Tem pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, no Canadá. E eu gostaria de saber de onde você é. E gostaria também de pedir para você, vai se inscreva no meu canal. Eu preciso aí chegar a 10 mil inscritos. E para mim chegar a isso eu preciso de você. Comente com outras pessoas nas suas redes sociais. Compartilhe. Que aí mais pessoas vão estar participando. A lição de hoje é a lição de número 6. As cortinas do tabernáculo. O nosso texto, olha, ele diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. A verdade que nós vamos praticar, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. É por isso que eu estou dizendo. Este seminário, eu vou dar um certificado para você. Olha que certificado bonito. Estou colocando aí para você ver o certificado que eu vou dar para você que está participando comigo deste seminário da Escola Dominical Virtual, aonde estamos estudando sobre o tabernáculo. Eu vou mandar esse certificado para você e você vai crescer no conhecimento, você vai crescer no conhecimento de Deus, para que você pregue sabendo que você está baseado na palavra de Deus, e você vai entender os rituais do tabernáculo com o sofrimento e o grande amor de Jesus Cristo por nós. Lá na semana passada nós estudamos a relação da pia de bronze, né? Com a vida de pureza e santidade do crente em tempos contemporâneos, quer dizer, em nosso tempo. Foi o que nós vimos na lição passada. E nós também, na lição passada, nós vimos a importância dessa doutrina para o dia a dia da vida do cristão. E nessa lição agora nós vamos estudar a relação das cortinas do tabernáculo com as verdades espirituais. Nós vamos extrair dessas comparações lições que vão edificar a nossa vida cristã. Eu quero até dizer para o professor, precisa ter um pouquinho de cuidado, porque nós estamos falando da cortina, nós vamos na cortina do lugar que cobre a tenda do tabernáculo, e vamos falar também sobre as cortinas que cercam o pátio, sobre a cortina da entrada do tabernáculo. Então, vai com bem cautela. Essa lição é muito difícil, irmão. É muita oração, muita pesquisa para você poder ensinar, porque são lições muito profundas.
a Bíblia fala que quem ensina haja dedicação no ensino. Então, queridos professores, haja dedicação, porque a Bíblia fala sobre aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Mas eu quero dar o melhor de mim para que você possa entender esse seminário que estamos fazendo. Então, neste seminário, nesta lição de hoje, nós veremos que Deus sempre usou coisas simples para ensinar verdades espirituais. E nós, através do tabernáculo, nós vamos conhecendo as verdades espirituais que estarei mostrando nesta lição. Nós teremos como ponto central dessa lição as coisas da cortina do tabernáculo que apontam para a nossa salvação. Você devagar, vai com cuidado, com muito amor, àqueles que deixaram suas casas, vieram aí, professor, para poder aprender com vocês. Dedique, dê o máximo de você. Dê o máximo para que elas voltem para casa com vontade de voltar para a próxima aula. Para que seja um aprendizado. Paciência. Todo professor tem que ter paciência. Todo professor tem que aprender a ouvir, a responder aquilo que você não sabe. Você não é obrigado a saber. Meus queridos professores por esse Brasil afora, nós não sabemos de tudo. O apóstolo falou uma hipérbole. É que o mundo todo não dava para escrever, não tinha espaço para escrever, mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas a Bíblia toma um espaço muito grande, porque ela é revelação de Deus e ela há pontos de difícil compreensão. Então, tem pontos que você não sabe, protela para o próximo domingo, né? Adia para o próximo domingo, para você responder. Procura alguém para te ajudar a responder aquelas questões. E eu estou também respondendo algumas questões dos internautas que me fazem pergunta. À medida do possível eu vou estar respondendo a cada um, tá? Aquela pergunte ao professor. Então você pode perguntar, eu vou respondendo na medida do possível. A introdução diz: as cortinas do tabernáculo têm muito a dizer-nos acerca da maravilhosa obra redentora de Cristo. Então essa lição é importantíssima. Ou melhor, esse seminário, você está fazendo um seminário comigo. Comigo você está fazendo um seminário. Eu vou dando continuidade, eu vou mostrando para que você não perca o objetivo onde nós queremos chegar e também não perca a nossa saída para depois nós fecharmos tudo junto. Então, pelas estruturas, né, e a simbologia e cores, nós vamos ver nessa lição como esses utensílios eram importantes no tabernáculo e como ele se fez também figura e estímulo para adentrarmos a presença de Deus de maneira confiável e ousada. Esta lição é muito importante. Mas vamos à história de hoje. Existe um pequeno inseto, uma espécie minúscula de lagarta, mais parecida com uma larva, ou, mesmo que dizendo, um verme, que era responsável por dar cor e valor aos tecidos mais caros desde os tempos remotos. Era muito difícil encontrar corantes para tingir os tecidos e, quando se encontrava, o preço chegava a se igualar ao ouro. Era muito caro. Normalmente as cores mais fortes e chamativas eram usadas nos mantos dos reis. A palavra carne significa vermelho e o significado feito por vermes. A história desse pequeno e insignificante ser fica interessante quando essa lagarta escarlata ou escarlate está pronta para desovar. Ela prende o seu corpo ao tronco de uma árvore ou os carvalhos da região do Mediterrâneo. Ela se fixa de uma maneira tão firme que já sabe que jamais poderá se desprender dali. É um sacrifício voluntário. Os ovos depositados embaixo de seu corpo ficam protegidos até serem chocados e capazes de desenvolverem-se sozinhos. Morrendo a lagarta, o seu fluido carmesim mancha o seu corpo
e toda a madeira ao seu redor. Dos corpos desses vermes mortos eram extraídas as tintas dos tons mais valiosos que cobria com mantos as pessoas que eram consideradas importantes e estimadas e honradas. Da jornada dessa mamãe lagarta, nós devemos nos lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós vimos aí que essa lagarta, ela se fixava no madeiro e ali ela dava vida pelos seus filhos. Da jornada dessa mamãe lagarta, nós olhamos para Jesus. Ele se fez desprezível e pequeno para nos salvar. Ele aferrou-se ao Calvário para entregar sua vida por nós. Seu sangue carmesim nos cobriu, nos fez valiosos, nos fez reis e sacerdotes para Deus. Jesus descreveu-se como esta lagarta no Salmo 22:6. Jesus disse: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Então essa história, meus queridos internautas, eu trago a conversão para vocês verem aqui dessa lagarta de couro, que deixava fluir esse líquido vermelho, que ela, conforme eu contei para vocês, ela se fixava no madeiro e ali ela dava vida pelos seus filhos. Jesus também deu a vida por nós. E nós precisamos estar aprendendo essas lições. O objetivo geral: mostrar que as cores das cortinas do tabernáculo apontavam para a obra completa da salvação. Nós vamos falar, como eu disse, das cortinas do pátio, das cortinas ali da porta do tabernáculo, e também vamos falar das coberturas do tabernáculo. O objetivo específico da primeira parte da lição: classificar a coberta e as cortinas do tabernáculo. 1. As cobertas e as cortinas do tabernáculo. Embora fosse complexa em detalhes e específica nos materiais e cores, a estética do tabernáculo tinha de apresentar uma leitura fácil, pois a montagem e a desmontagem do santuário tinham de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano da vida no deserto. Nós estamos vendo um tabernáculo sofisticado, né? E que ele estaria sempre mudando de lugar. Então, na construção do tabernáculo, eu estou fazendo aí esse retângulo aí para nós poder ir trabalhando de maneira que nós vamos entender. Então, esse retângulo que eu coloquei para vocês, ele está representando ali onde é a tenda do tabernáculo, onde ficava o lugar santo, que era o lugar que o sacerdote entrava, e o santíssimo, onde ficava a arca da aliança. Tinha 4,50 metros aqui a entrada de frente e 13,50 aqui nas laterais. Isso nós vamos estar vendo aí em Êxodo 15 e 16. Esse retângulo que eu fiz agora, representando a armação da tenda do tabernáculo, agora seria forrado com tábuas. E essas tábuas tinham todas as suas medidas, vocês podem estar lendo no livro de Êxodo, você vai vendo. Então ela tinha 20 tábuas nessa parte da frente, 20 na parte de trás e 8 tábuas na parte traseira, 2 formando os cantos e 6 acabando de fechar. Todas elas se encaixam também para ficar fácil para se desencaixar. E o interessante é que essas tábuas, elas eram cobertas com ouro, meus queridos. Veja bem, coberta com ouro, todas essas tábuas. Elas eram, tinha a cobertura com ouro e elas ficavam escondidas. Somente quem via era o sacerdote, o povo não via. Então aí nós vamos ali para Isaías capítulo 53, que diz que nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que nós o desejássemos. Então toda a beleza estava encoberta. O
o 1 que nós estamos vendo diz que as cobertas e as cortinas do tabernáculo. Então eu coloquei aqui um desenho para que você possa entender. Aqui agora eu estou falando da cobertura do tabernáculo. A primeira cobertura ela era de linho torcido com imagem de querubins. Ela era toda trabalhada pelos artistas, né, que Deus tinha convocado para trabalhar ali nesta obra. E aí eu coloquei ela, está um pouquinho diferente da lição, que a lição vem da quarta para a primeira e eu estou indo da primeira para a quarta. A segunda cortina que cobria esta, que era de linho torcido e desenhado, né, bordado, né, melhor dizendo, era a de couro de cabra. Depois vinha a cortina de cor de carneiro e depois a de cor de texugo. Eu vou estar explicando no decorrer da lição, nós vamos lá para frente, eu vou estar explicando ponto a ponto. Então as cobertas e as cortinas do tabernáculo estavam assim classificadas como eu mostrei para vocês. A cobertura exterior. Então a cobertura exterior é aquela que você via, essa cobertura. A cobertura era feita de peles de animais marinhos, né, texugo ou golfinhos. O desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse a atenção. Tratava-se de um material para resistir às intempéries do deserto e o material em cima era rústico. Então, meus queridos, quem olhava para a tenda do tabernáculo não via beleza. Mas, no entanto, ele estava coberto com coisas valiosíssimas. Quando nós chegamos nas taubas, né, elas estavam toda coberta de ouro, mas estava tudo encoberto, representando aí a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a coberta interior, né, essa estrutura a qual repousava, era feita de madeira de acácia e revestido com ouro para sustentá-lo, como eu acabei de dizer para vocês. Ela era toda feita de madeira de acácia e essa madeira, toda essa madeira revestida de ouro. Eu acredito que naquela época deveria possuir muito ouro, porque foi muita madeira para ser revestida e foi muitas coisas que foram ornamentadas com ouro nesta época. Deus é o dono do ouro, então por isso eu acredito que haveria essas grandes facilidades. Então as paredes eram feitas de madeira de acácia revestida com ouro para sustentá-lo. Então são 20 tábuas de cada lado. E aí, falando das tábuas, no fundo que eu falei para vocês, 2 de canto e 6 tábuas no meio, todas de forma que elas se encaixassem para ficar fácil para a montagem. A cobertura exterior, né? A estética exterior do tabernáculo é comparada à humanidade do nosso Salvador, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos que todas aquelas tábuas eram de acácias e elas eram revestidas de ouro, mas elas ficavam encobertas. Mas a parte exterior nós não conseguimos ver, né? Então aqui está apontando para a humanidade de Jesus, que era riquíssimo, deixou o seu trono de glória e se vestiu de carne humana e viveu entre nós. Quer dizer, não tinha aparência nem formosura. A aparência do Senhor na glória é uma coisa que nós não sabemos nem expressar. Então aqui eu estou mostrando para vocês a cobertura exterior, que essa cobertura era feita de pele de texugo, como eu falei para vocês lá no início, como eu estava mostrando. Mas agora nós vamos para as coberturas internas ou cortinas internas, como você quer entender, porque ela cobria todo o tabernáculo. Ela tinha várias separações, vou estar mostrando aí nesse pequeno vídeo para vocês, mas essa divisão eu não fiz aqui, porque senão ia tomar muito tempo, e é um pouquinho difícil para você fazer um comentário, que ela era feita em partes, essas cortinas eram feitas em várias partes, por isso dá aquele total maior lá no final.
conforme você está vendo aí nesse vídeo que eu estou mostrando. Então primeiro nós temos aqui, eu peguei essa aqui, está na lição, está com uma quarta, que é essa cobertura que foi feito com linho branco trançados. Essa quarta cortina, ela está mostrando com uma quarta, então eu estou vindo na lição na direção oposta, senão você não vai entender. Eu estou pegando lá do final e vindo do final para o começo. Então essa quarta cortina era a primeira a cobrir, né? Ela podia servir somente do lado de dentro do tabernáculo. Somente o sacerdote contemplava toda esta beleza. O povo não poderia adentrar aí neste recinto santo. Tudo ali dentro era santo, mas a santificação ia aumentando, viu, meus queridos? Primeiro tinha o santo, que era o lugar do sacerdote, e depois o santo dos santos, que você que me acompanha nesse seminário, nós vamos dando sequência, porque o meu interesse, qual a minha preocupação, é que você realmente esteja fazendo como um curso sobre o tabernáculo. A hora que terminar a lição, a última lição desse trimestre, você possa estar apto para fazer algum comentário acerca desse estudo. Então, essa cortina que cobria todo o tabernáculo, né? Eu chamo de cortina, você pode falar de primeiro cobertor, não tem problema. Não há nada errado que isso, chamar cortina, que ela está cobrindo, né? Então ela era feita de linho branco fino, né? Com bordados das figuras dos querubins, né? A visão dessa cortina lembrava o céu de glória. Então somente quem poderia contemplar esse céu de glória era o sacerdote que podia adentrar. O povo não tinha acesso a essa beleza que era estar dentro do lugar santo. Então revela aí a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Então por isso que tem essas estampas aí, esses bordados de querubins representando seres celestiais. Então nós vamos agora para a segunda cortina. Essa segunda cortina, ela vinha por cima da cortina feita de linho fino. Essa cortina é a cortina de pele de cabras, né? As cortinas feitas de pele de cabras brancas, né? Sem serem tingidas. Ela revela uma ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. Então cada cortina tem a sua simbologia, né, mostrando aí a pureza, o evangelho sem mistura. Agora nós vamos para a terceira cortina, desde a cobertura, indo para a cobertura, que eu peguei aí do lado contrário da lição. Essa terceira cortina, ou a terceira coberta, como você queira, ela era tingida de vermelho e aponta para Cristo e seu sacrifício na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão do pecado. Então ela está representando aí o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Agora nós vamos para a coberta exterior, né? A coberta, essa era feita de pele de animais marinhos, como eu disse lá no início, né? Texuga ou golfinho, né? E ela tratava-se de um material para revestir as intempéries do deserto. E era um material rústico. E Deus provê para as pessoas tudo como fazer, porque ela protegia o povo do calor, né? Do frio. Nós estamos falando ainda das cortinas internas. E o tabernáculo tipificava a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressas na obra expiatória de Jesus Cristo. Segundo objetivo específico da segunda parte da lição: descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo. Agora nós fomos para a cobertura, como era coberto, como eu mostrei para vocês, apontando
cada coisa mostrando o que ela representava, uma representando a justiça de Deus e assim por diante. E agora no ponto 2, nós vamos falar sobre a simbologia das cortinas do tabernáculo. No 2.1, a simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. Então agora nós vamos para a simbologia descritiva, vamos descrever essa simbologia, né? A simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo, né? A precisão dos detalhes de cada peça e material usado servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Então o tabernáculo era terreno, professores, mas ele apontava para as coisas espirituais. E aí nós temos vários metais, tecido, que eram feitos esse tabernáculo. Todos eles apontavam para as verdades espirituais. Nós tínhamos tecidos, nós tínhamos tintas, nós tínhamos metais e nós tínhamos madeira. Tudo era uma tipologia singular em relação à pessoa e obra de Jesus, que é o Senhor e o Redentor nosso. O 2.2 é significado de separação. Nós vamos falar aqui sobre a separação que existia ali no tabernáculo, né? O ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio. Então, quando você passava a cerca, você estava no pátio do tabernáculo, como eu estou mostrando aí para vocês. Nós tínhamos aqui uma cerca de linho fino torcido que tinha por objetivo fazer a separação dos pecadores. Então as pessoas ficavam aqui do lado de fora do tabernáculo. Só entrava aqueles que era chamado pelo sacerdote e ia apresentar ali o seu sacrifício para a remissão do seu pecado. Então, assim as cortinas faziam a separação entre o santo e o profano. Então, do lado de cá, era simbolicamente profano. Quando as pessoas entravam lá de dentro, estava no lugar santo. Então, por isso que essas cortinas de linho torcido, ela representava ali a separação entre o santo e o profano. Estou indo bem calmo, bem devagar, porque é uma lição muito complicada. Se eu correr e falar de qualquer maneira, você não vai entender. Por isso também peço a vocês que vai calmamente ensinando na sua sala, para que as pessoas entendam. E alguma dúvida que você tiver, vai tirando antes da semana. Como eu aqui, você assistir a minha aula, você vai tirar muitas dúvidas, porque eu acabo aqui ensinando pontos para que você possa tirar a dúvida. Por isso que eu não faço aquela lição resumida somente para o professor. Então eu prefiro dar uma aula, porque aí o professor vai ver os pontos importantes que ele pode retirar dessa lição para somar ao seu ensinamento que ele vai dar lá na sua classe, como eu também estou aqui fazendo com que pessoas que não podem ir à escola dominical participem da escola dominical através desse canal. Então, para entrar ao pátio, o pecador deveria levar a sua oferta pelo pecado. Então aqui nesse pátio só entrava quem estava levando a oferta pelo pecado. Aí só entravam as pessoas que estavam levando, como está dizendo aí, ó, para adentrar o pátio, o pecador deveria levar a sua oferta pelo pecado. Então quem não levava a oferta não poderia entrar aí no lugar santo. O 2.2, o significado de separação. Como eu já disse para vocês, que a cortina de linho torcida simbolizava a pureza de Deus, né, no mundo de impureza. Então, esse linho torcido que está aqui cercando o tabernáculo, ele está mostrando a pureza de Deus. Você não pode saltar, você só pode entrar pela porta se você estiver levando uma oferta pelo seu pecado. Quer dizer, se você estiver reconhecimento do seu estado, e aí você vai para que você possa ser perdoado da sua iniquidade. Então, essas cortinas aqui, ela representa também apontando para o futuro, né, da época, apontando para o futuro hoje, nos dias nossos, né,
ela aponta para Jesus, né? Santidade e pureza. Então, por isso que essa cerca era de linho branco. Então, na nova aliança, na igreja de Cristo hoje, a nossa igreja não está fechada dentro de uma cerca. Ela está com a porta aberta, por exemplo. No tabernáculo só entraria quem entrasse ali pela porta, que fosse levando a sua oferta à igreja. Hoje todos entram na igreja e a igreja está pronta a receber para evangelizar as nações, como Jesus mandou que nós pregássemos o evangelho, que nós vivêssemos em união. Então a igreja é um lugar onde nós confraternizamos entre nós, mas ela não está presa por uma cerca. O 2.3 diz o significado de santidade. Então, quando você olhasse aqui, como eu estou mostrando, veja bem que essa foto está bem nítida, essa imagem que eu estou mostrando para vocês está bem nítida. Você vê aqui a cerca, né, que cerca a porta onde você vai dar entrada ao pátio. Ali está o altar do holocausto, depois a pia ou bacia, como você queira chamar, que estava entre o altar do holocausto e a entrada da tenda do lugar santo, e ali você está vendo a tenda, por isso que se chama o pátio do tabernáculo, porque na verdade o tabernáculo ali é onde está esse amparato, é a cerca do tabernáculo, o pátio do tabernáculo, tudo envolve o tabernáculo. Quando nós dizemos tabernáculo, nós já vemos todo esse desenho, como eu coloquei para vocês, mas na realidade são a cerca de linho, pertence ao tabernáculo. Esse pátio que você está vendo aí dentro, onde está o altar do holocausto e a pia, estão no pátio do tabernáculo. E aqui tudo santo. Santidade é a separação absoluta do pecado. Isso aqui é para nós entender, meus queridos. Nós não vamos entrar no céu de qualquer maneira. Eu sempre trago a lição passada eu falei sobre ali o altar do holocausto, que toda pessoa que pecasse ia lá, um animal, ia morrer no seu lugar, porque Deus não aceita o pecado. Quando Jesus voltar, nós estivermos em pecado, nós não vamos subir, porque no céu só vai entrar santo, lá é santidade. Então é por isso que Deus fez tudo isso, representando aí a sua santidade. O povo de Israel, desde o deserto, desde a peregrinação, da vida difícil no deserto, eles tinham que entrar pela porta do tabernáculo para poder sentir e estar na presença de Deus. Então nós não devemos jamais desconsiderar a seriedade do chamado para vivermos uma vida santa. Então nós temos que entender isso. Eu fico olhando a Assembleia de Deus hoje, meus queridos. Eu falo da Assembleia de Deus porque eu estou há 41 anos. Tem vezes que eu não me sinto em casa. Não é que eu sou o cara que vive do passado. Mas as inovações, hoje, meus queridos, nós temos técnicos de som que pode arrumar o som, pessoas que podem arrumar o som. Hoje tem igreja que você vai e não dá para você voltar. O som agride seu ouvido e o pregador está dizendo, dá mais som para mim, dá mais som para mim. O pregador está preocupado somente com ele. Você tem que preocupar com as pessoas. Você tem crianças, você tem jovens, você tem velhos. E aí nos tira o prazer. Ai, a gente diz, não, o melhor é ter ficado em casa. Então, meus queridos, os tempos atuais nos desafiam a viver um estilo de vida na presença de Deus, manifestando a santidade e a pureza de Cristo Jesus. Eu estou falando de santidade. E quando eu falo de sonhos, nós temos que lembrar que quando nós vamos para a igreja, nós vivemos uma vida santa, e na igreja é onde nós temos comunhão, porque ali a perfeita santidade se encontra. Então é preciso preocupar uns com os outros. Não magoar, não levar um som alto demais para não agredir os ouvidos, procurar acomodar as pessoas. Então, ter a consciência da santidade bíblica significa ter disposição para viver na contramão do mundo. Não dá para viver lá de fora do tabernáculo, pois tem aquela cerca que está separando. Agora estamos dentro. Nós estamos longe, mas agora pelo sangue de Jesus nós estamos perto. Objetivo específico da terceira parte da lição: expor o significado simbólico das cores das cortinas do tabernáculo. Agora nós vamos expor o significado das cores. As múltiplas cores das cortinas do tabernáculo
aponta para a obra completa de salvação. Então vamos ver aqui as cores agora, meus queridos, na porta de entrada do tabernáculo. 3 e 1. Significado especial das cores. Então nós tínhamos na porta do tabernáculo várias cores. Nós tínhamos o azul, o púrpura, o carmesim e o branco. Então havia uma ordem que as cores eram mencionadas. Nós vimos também na lição passada, eu não sei onde está esse trabalho das mulheres, sem ser do espelho, mas as mulheres bordavam, né? E as mulheres fizeram muitas coisas aqui para o tabernáculo, um trabalho valioso das mulheres. Nós estamos falando sobre o significado especial das cores. Essas cores estavam na ponta de entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde por meio do mistério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. Assim, toda vez que alguém entrava por essa porta, deparava-se com a simbologia das cores. Para nós, os discípulos de Cristo, essas cores apontavam para a obra de Cristo, que envolve a remissão do passado, do presente e do futuro. É a obra completa da salvação. É por isso que eu disse que nós vamos estar vendo as cores que estavam aqui na porta do tabernáculo. O azul celeste, quando você chegava, você via o azul celeste. É uma cor que remete ao céu e indica a origem celestial de Cristo e de sua divindade, né? Então aponta para o céu, mostrando que Jesus veio do céu. A cor azul, ela aponta para o céu, né? Nosso Senhor era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele veio do céu, mas fez-se homem na terra. Depois da sua ressurreição e vitória contra a morte, ele foi recebido no céu, reavendo aquela mesma glória de antes que o mundo existisse. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus veio do céu e voltou para o céu, e por isso a cor azul está representando o céu. O 3.3 diz a cor púrpura. A púrpura era um tecido roxo obtido de moluscos que estão no fundo dos mares. E é uma cor que remete à ideia de realeza e que aponta o futuro. Então esses moluscos que eu coloquei aqui para que vocês dêem uma olhada, eles foram até quase extintos devido na antiguidade muitas pessoas caçarem para fazer essas cores na roupa dos imperadores e dos reis da época. A cor púrpura é em relação a Cristo, né? A cor é uma figura da realeza e divindade de Jesus. Então quando você olha para a púrpura, você está olhando que Jesus é rei e que Jesus é divino e que Jesus veio do céu. Isso para os nossos dias. Os israelitas não entendiam isso. A cor escarlate. O escarlate eu vou estar mostrando para vocês aqui como eu contei a história do escarlate no início. É uma história que nós encontramos nos livros, né? O carmesim é uma cor de sangue, vermelho vivo. Escarlate e carmesim, né? E aponta para o Calvário. Ele aponta para a glória vindoura do reinado do Rei, dos reis e Senhor dos senhores, né? Então, esse carmesim está apontando para isso, como eu contei na história lá na abertura. Vamos para a última cor aqui, a cor branca de linho torcido. Num sentido especial, o linho torcido é um tecido rústico e batido. Ele não é um tecido bonito. E ele aponta aí para o sofrimento de Cristo em nosso lugar. Aponta para a morte de Cristo, que morreu para nos justificar. Adão e Eva desobedeceram. E aí todos ficaram debaixo do pecado. E agora Jesus representando aí que Cristo, né, morreu para nos justificar. Ele também aponta para a humanidade de Jesus e seu sofrimento em nosso lugar. Conclusão: o autor da Epístola aos Hebreus exorta-nos a chegar com confiança ao trono da graça. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, deu-nos esse privilégio para desfrutarmos da presença santa de Deus
mediante a fé. Não devemos ter receio de adentrarmos a presença santa de Deus. Um abraço a todos os internautas. A próxima aula nós vamos estar falando sobre o lugar santo. Me acompanhe, vamos dar seguimento a esse seminário. Até a próxima escola dominical virtual. Na paz do Senhor. Amém.